Olá, nosso grupo é formado pelas professoras Olívia, Andréia, Maria Madalena, Amélia e Sueli. O tema do nosso vídeo é sobre a linguagem, a mediação e o desenvolvimento segundo Vygotsky. Sou a professora Olívia, sou uma mulher branca, de cabelos mediano castanho escuro, uso óculos no formato quadrado na cor preta, estou com uma blusa na cor verde, estou sentada e atrás de mim um fundo branco. Estou usando um batom vermelho e brinco de pérolas. Vygotsky, ele acreditava que a criança aprendia através do meio social. Seu pensamento era marcado por conceitos fundamentais que ajudavam a entender como o aprendizado e o desenvolvimento ocorriam em contextos sociais. Ele falava muito da zona de desenvolvimento proximal, que se refere ao desenvolvimento real de uma criança, ou seja, o cotidiano, é o que ela pode fazer sozinha. Temos também um outro nível de desenvolvimento que é o chamado de potencial. Esse é o que ela pode aprender com a ajuda de um adulto ou de outra pessoa. Esse é o processo de consolidação. Essa zona de desenvolvimento proximal, ela destaca a importância da mediação social no aprendizado. As interações com o outro é essencial para o desenvolvimento cognitivo. A mediação vem através da linguagem e assim podemos aprender também através de vídeos no YouTube. Então não é somente com uma pessoa ali ao lado da gente, né? Então, se a gente está com alguma dúvida em alguma coisa, podemos pesquisar também na internet, né? Ali nós encontraremos vídeos que possam também nos ajudar. Isso aí também é uma forma de aprendizado. As interações sociais e culturais, elas influenciam profundamente como pensamos e como aprendemos. A educação deve levar em conta as influências culturais. As palavras que usamos também refletem que é importante para nós. Olá, meu nome é Andréia, sou uma mulher parda, cabelos pretos, longos e cacheado, visto uma blusa verde e ao fundo tem uma parede com um tom rosa claro. O meu grupo é formado por Andréia, Olívia, Maria Madalena, Sueli e Amélia. Vygotsky nos fala sobre a memória e a distingue de dois tipos, a natural e a artificial. Ele nos fala que essa ideia se refere a estímulo, que é o que provoca uma reação, que provoca uma resposta. Por exemplo, se você vê um cachorro, você pode ter a resposta de querer, de sentir medo ou de fugir dele. Já o estímulo de segunda ordem é o que existe entre o estímulo natural e a resposta. Esse estímulo de segunda ordem, o autor fala que desempenha uma função diferente e mais complexa. Isso significa que, ao invés de reagir diretamente ao que se vê, o indivíduo ele pode ser influenciado por aspectos adicionais, como experiências passadas ou aprendizagens sociais. Imagine que você é uma pessoa que tem medo de cães. Isso é um estímulo natural, porque você já foi mordida por um cão. Mas você também fez um curso sobre cães. Então você não vai ter mais medo desse animal, porque você estudou sobre esse animal. E isso é um estímulo de segunda ordem. O autor também fala sobre o estágio, três tipos de estágio. O social, que é o que ocorre no contexto social e interativo. O estágio intermediário, que é onde as crianças começam a internalizar as interações, os conhecimentos durante as interações, elas começam a usar a linguagem, e também o estágio individual, que é onde o conhecimento se torna parte do pensamento da criança. Agora a criança, ela vive um processo individualizado e onde as suas habilidades e conhecimentos são adquiridos de forma mais autônoma. Esses estágios mostram como a aprendizagem é um processo gradual que envolve tanto a interação social quanto a internalização do conhecimento. Olá, sou uma mulher branca, de cabelo mediano castanho escuro, meu olho é claro, estou usando um óculos quadrado verde, uma camiseta laranja, um brinco de coração e meu batom é rosa. Ao fundo tem uma cortina bege. Meu grupo é formado pela Sueli, Olívia, Andréia, Maria Madalena, ambas da turma 32 do curso de Educação Especial na perspectiva da educação infantil. Nosso tema é sobre a linguagem, a mediação e o desenvolvimento segundo Vygotsky. Interação social. Interação social é entendida as ações e as reações concretas entre as pessoas em uma relação. Isso inclui como as pessoas se comportam umas com as outras, levando em consideração o seu contexto social.
A interação social é um termo função. É usado de duas maneiras. O termo sociológico refere-se ao princípio que rege a ação e as reações nas relações sociais. E o termo matemático, a relação entre as ações e reações de cada membro da interação é vista como uma função, onde o que um faz influencia diretamente no que o outro faz. Exemplo disso é a relação entre pai e filho. Princípio de paternidade é a relação entre o pai e o filho. É regida por um princípio social claro, a paternidade. As funções associadas a cada posição entre o pai e o filho são interdependentes. O comportamento do filho, como reconhecimento do pai, influencia o comportamento do pai, como se comportar em relação ao filho. Reconhecimento mútuo. Olá, sou a professora Olívia. Abordarei agora um pouquinho sobre a função comunicativa como elemento constituidor de seu pertencimento cultural e da sua própria subjetividade. O que significa para além da função comunicativa? Significa entender que a linguagem ela não serve apenas para passar informações, mas também para formar quem somos, a nossa identidade. Reflete a nossa cultura, as nossas crenças, valores, expressa sentimentos, desejos, medos e sonhos. O que é o pertencimento cultural é subjetividade. É o modo como a linguagem revela de onde viemos, a nossa comunidade, as nossas tradições, a nossa cultura. Cada grupo tem as suas palavras, expressões, sotaques, histórias. Isso tudo é uma linguagem cultural. Subjetividade é a maneira única e pessoal de sentir, pensar e de usar a linguagem. Cada pessoa fala, escreve e se expressa de um jeito próprio. Essa é a linguagem como expressão do nosso eu interior. Vygotsky dizia que a linguagem ela é fundamental para o desenvolvimento do pensamento. Ele via a linguagem como ferramenta para construir significados. Um exemplo. A forma como as crianças aprendem, as crianças indígenas, em suas aldeias, é diferente da nossa forma de aprender. A nossa cultura é diferente da cultura deles. Temos também que a linguagem ela muda em diferentes contextos. O jeito que a gente fala na escola é diferente do jeito que a gente fala na nossa família e nas redes sociais. Então, dependente do ambiente onde estamos, a nossa fala muda. E nem assim devemos falar que isso é errado. A importância de respeitar essas variações linguísticas. Então, nós devemos respeitar essas variações linguísticas e não tratar como erro, o que é apenas uma forma diferente de falar. Olá, eu sou a professora Maria Madalena e meu grupo é formado por mim e pelas professoras Olívia, Andréia, Sueli e Amélia. Eu sou branca, cabelos medianos castanhos, olhos castanhos, estou usando uma camiseta branca, batom cor-de-rosa e atrás de mim tem uma parede de fundo marrom. A dupla mediação semiótica é um conceito que se refere à maneira como a linguagem e os signos atuam na construção do significado, envolvendo tanto a representação simbólica quanto a relação com o outro. Entendemos por representação simbólica, a linguagem é composta por signos que representam ideias, objetos e experiências. Esses signos não têm um significado intrínseco, mas adquirem sentido por meio de convenções sociais. Já a relação com o outro é um conceito que se refere à presença de outras pessoas ou de culturas na mediação do significado. A dupla mediação semiótica se torna evidente quando consideramos que a comunicação não é um ato isolado, mas sim um processo dinâmico que envolve tanto a representação simbólica quanto a relação com o outro. A relação entre conceito e realidade é um tema central em várias disciplinas, como filosofia, sociologia, linguística e psicologia. O conceito como representação, entendemos que os conceitos são construções mentais que usamos para organizar e interpretar a realidade. Já a realidade como referência, entendemos que a realidade é um conjunto de eventos, objetos e experiências que existem independentemente de nossas percepções ou interpretações. Já a relação entre conceito e realidade tem uma relação de interdependência. Em relação à influência cultural e social, os conceitos são também influenciados por contextos culturais e sociais.
E crítica e reflexão é importante questionar nossos próprios conceitos e estar abertos a revisá-los à medida que novas informações e experiências se apresentam.